Rapaz, que jogo foi esse, meus amigos? Que jogo! Nossa Senhora, obrigado, deuses do basquete, por nos proporcionar este espetáculo. Pessoal, terminou agora há pouco o jogaço entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers e com uma aula de basquetebol de Nikola Jokic, o Denver venceu o Lakers por 132-126. Mas deixa eu te falar, foi um jogo fenomenal. Foi um jogo fenomenal. Vamos falar sobre esse jogaço, mas antes peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera. No primeiro quarto, tivemos um domínio muito grande do Denver Nuggets, né? O Nuggets iniciou o primeiro quarto conseguindo colocar o seu plano de jogo em prática, né? O Denver fez o que quis no primeiro quarto. Na defesa, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e KCP conseguiram limitar demais as ações ofensivas do Lakers, né? A defesa funcionou e com domínio completo dos rebotes, né? O Denver conseguiu 22 rebotes no primeiro quarto, enquanto o Lakers conseguiu apenas 6. Tendo esse domínio nos rebotes, o Denver conseguiu atacar muito bem em transição, conseguiu colocar muita velocidade e machucou demais o Lakers. E na meia quadra, tudo deu certo pro Denver. Né, o trabalho off-ball da equipe do Nuggets foi simplesmente sensacional. Né, os jogadores do Nuggets movimentaram muito bem sem a bola e geraram ótimas janelas de passe para o Nikola Jokic. E a gente sabe que quando o Jokic enxerga uma janela de passe, ele vai fazer o seu companheiro ficar em uma situação muito favorável para pontuar. E foi o que o Jokic fez. O Jokic gerou muito jogo para o time do Denver. Ele deixou Jamal Murray, Michael Porter Jr., o próprio KCP em situações sensacionais para arremessar, tanto que o Denver teve um aproveitamento de 50% nos arremessos no primeiro quarto, muito por conta desse trabalho off-ball aliado com a genialidade do Nikola Jokic. E por falar, né, em genialidade do Nikola Jokic, esses 22 rebotes que o Denver pegou foram muito por conta do Nikola Jokic. Só o Jokic pegou 12 rebotes, sendo 6 ofensivos. Então, assim, o Nikola Jokic foi fantástico no primeiro quarto, o ataque do Denver funcionou super bem, a defesa funcionou super bem, e o Nuggets conseguiu fechar o primeiro quarto com 37 pontos marcados e uma vantagem de 10 pontos. O Lakers ficou quase que todo o primeiro quarto só olhando o Denver jogar. A verdade é essa, o Lakers ficou vendo o Denver jogar, ficou vendo o Jamal Murray e Nikola Jokic pontuarem, né? Só que nos 2 minutos finais, graças ao LeBron James, que começou a atacar um pouquinho mais por dentro, começou a ir mais pro jogo, né, no post, por conta do LeBron, o Lakers conseguiu ali dar uma resposta, mas mesmo assim, não foi suficiente para diminuir o prejuízo. Segundo quarto começou com o Denver aumentando a sua vantagem para 17 pontos. Né? O Bruce Brown veio bem demais do banco, tanto na defesa como no ataque, e liderou uma run de 7-0 nos 2 minutos iniciais do segundo quarto. O Anthony Davis voltou muito bem para o jogo, tá? Ele veio bem pra caramba no segundo quarto e, como consequência do AD estando bem, o Lakers melhorou. Porque o Anthony Davis, ele é o termômetro desse time do Lakers. Quando ele tá bem na defesa e bem no ataque, o Lakers costuma também ficar bem nos dois lados. Então, o Anthony Davis veio bem para o segundo quarto, conseguiu pontuar muito bem, impactou na defesa e o Lakers cortou a diferença para 9 pontos ali por volta dos 7 minutos. Só que depois de um timeout pedido pelo Michael Maloney, o Denver conseguiu se acertar de novo na defesa,
principalmente por conta do Michael Porter Jr. e do KCP. Esses dois defenderam muito bem nessa reta final do segundo quarto. A transição voltou, né, a funcionar, né? O Denver voltou a botar velocidade na transição. E com o Jokic e o Murray trabalhando muito bem juntos na meia quadra, nessa dobradinha Nikola Jokic e Jamal Murray, é coisa linda de se ver. O Denver abriu 15 pontos em 2 minutos e faltando 1 minuto e 30 para terminar o primeiro tempo, o Michael Porter Jr. botou 17 pontos de vantagem depois de conseguir um bloco fantástico em cima do Austin Reeves e de conseguir também uma bola de 3 foda logo na sequência. O Lakers só sobreviveu nesse minuto final, a verdade é essa, e acabou levando um prejuízo de 18 pontos para o intervalo. Cabe destacar que o Nikola Jokic, esse monstro chamado Nikola Jokic, terminou o primeiro tempo com 19 pontos, 16 rebotes e 7 assistências. Exatamente. Ele teve esses números no primeiro tempo. Só para vocês terem noção, o Nikola Jokic sozinho pegou mais rebotes do que o time inteiro do Lakers no primeiro tempo. Ele teve 16 e o time do Lakers teve 13. Sim. Sacanagem o que esse cidadão jogou no primeiro tempo. Bom, indo pro terceiro quarto, o show do Nikola Jokic seguiu, né? O Jokic teve um aproveitamento surreal nos arremessos. O Nikola Jokic acertou quase que tudo que ele tentou. Foi impressionante mesmo o aproveitamento desse cara. Média distância, fadeaway, longa distância. Cara, o Jokic foi fantástico nos arremessos. E o seu trabalho off-ball, o seu trabalho de handoff, o seu trabalho de screens, cara, simplesmente matou a defesa do Lakers. O Lakers não teve resposta para esse trabalho do Nikola Jokic. E isso é muito impressionante, porque assim, esse trabalho off-ball do Nikola Jokic, esse trabalho de fazer screen, sabe, de gerar jogo para os seus companheiros, é algo que o Draymond Green, por exemplo, faz muito e fez muito na série contra o Lakers. Só que não tem nem comparação da efetividade desse trabalho do Draymond Green pro trabalho do Nikola Jokic. Sabe por quê? Porque o Nikola Jokic, ele é uma ameaça ficando livre no perímetro. O Draymond Green não é. Então, quando o Nikola Jokic faz essa parede e entrega a bola pro seu companheiro de equipe, automaticamente ele puxa a marcação de um segundo jogador do Lakers, o que acaba gerando muito espaço para os outros jogadores do Denver, principalmente para quem recebeu essa bola depois da screen. Então, realmente é impressionante como o Nikola Jokic ele consegue impactar o jogo de todas as formas possíveis. Realmente é impressionante. O Denver foi muito bem em não dar brecha pro Lakers quebrar o ritmo do jogo com faltas, né? O Denver, por não ser um time muito faltoso, por não ser um time muito físico, acabou não cometendo muitas faltas, o que não deixou, não permitiu, né, com que o Lakers conseguisse ir para a linha do lance livre e meio que esfriasse o jogo. Algo que o Lakers costuma fazer muito, enfrentando equipes velozes na transição. Então, o Denver foi muito bem fazendo isso. Só que nos 3 minutos finais, o Lakers conseguiu dar um sinal de vida. O Lakers, nesses 3 minutos finais, conseguiu se impor fisicamente, e aí, muito mérito do Anthony Davis e do LeBron, que foram muito bem atacando por dentro, foram muito bem trabalhando no post. O Lakers conseguiu se impor fisicamente e conseguiu diminuir a desvantagem. Tanto que o Lakers fechou o terceiro quarto vencendo a parcial por 38-34. Então, apesar do Denver ter sido melhor no terceiro quarto, o Lakers fechou o terceiro quarto melhor e mostrou que poderia buscar o resultado no quarto período. E foi o que quase aconteceu.
O Denver iniciou mal o quarto período, principalmente na defesa. A defesa deu muita brecha. O LeBron deitou no post. Toda hora que o LeBron ia pro post, ia pro 1 contra 1 dentro do garrafão, ficava de costas para a cesta do Denver, ele conseguia puxar a marcação de 2 jogadores do Nuggets. E o que ele fazia? Ou ele ia para a bandeja e cavava a falta, né? O LeBron começou a cavar mais faltas, ou ele soltava a bola para o Austin Reeves, que estava muito quente no perímetro. Então, o LeBron se aproveitou dessas brechas que a defesa do Denver deu e, aos 10 minutos, ele cortou a diferença para 9 pontos. O Michael Malone voltou a pedir timeout e o Denver conseguiu de novo se acertar na defesa, né? O Michael Malone colocou o Jeff Green no jogo, e isso ajudou muito com que o Denver conseguisse diminuir um pouquinho o impacto do LeBron no post, e com o Jamal Murray matando excelentes bolas no ataque, o Denver voltou a abrir 14 pontos ali por volta dos 7 minutos. O Lakers seguiu ali pontuando, né? Anthony Davis, Austin Reeves, LeBron conseguiram ali pontuar, até que, depois de 3 ótimas posses defensivas e de algumas idas do AD e do LeBron para o lance livre, o Lakers cortou a diferença para 6 pontos aos 4 minutos, e aos 3 minutos o Austin Reeves matou uma bola absurda de 3 que diminuiu a desvantagem para apenas 3 pontos. Aos 2:20, o Jamal Murray conectou uma baita de uma ponte aérea com Aaron Gordon e fez o Denver abrir 6 pontos, só que logo na sequência o Austin Reeves matou outra bolaça de 3 e cortou a diferença de novo para apenas uma posse. O KCP, faltando ali cerca de 1 minuto e meio para o jogo terminar, conseguiu uma bandeja que colocou o Denver 5 pontos na frente, só que faltando 1 minuto e 12, o LeBron foi para o lance livre e cortou de novo para 3 pontos. O Lakers conseguiu defender bem na sequência, só que na posse seguinte, na posse que o Lakers poderia empatar o jogo, o LeBron acabou forçando uma bola de 3 que, na minha opinião, foi desnecessária. Não, o LeBron ele não estava bem no perímetro, mas mesmo assim ele forçou uma bola de 3, bem contestado, desequilibrado, errou. O Jokic pegou a bola, foi pro lance livre, colocou o Denver 5 pontos na frente, faltando cerca de 26 segundos. E na posse, né, derradeira do Lakers, o Jamal Murray e o Nikola Jokic conseguiram forçar um turnover do LeBron, né? E basicamente mataram o jogo, porque depois disso, o Jokic foi ali pro lance livre, converteu todos e o jogo terminou, meus amigos. Com essa vitória absurda por 132-126, o Denver abre 1-0 na série e deixa muito claro duas coisas. O Denver deixou muito claro duas coisas nesse jogo. A primeira, o Denver deixou claro que se o Lakers deixar o Denver ditar o ritmo do jogo, o Denver vai gerar muitas dificuldades. E a segunda coisa que o Denver deixou muito claro aqui. O Denver deixou claro que possui muitas falhas defensivas que, se não forem ajustadas, essas falhas podem acabar custando caro para o Nuggets. Porque assim, até o fim do terceiro quarto, até os 3 minutos finais do terceiro quarto, o Denver estava muito soberano na partida. Só que a partir do momento que o Denver começou a dar brechas na defesa e o Lakers começou a se aproveitar dessas brechas, o jogo saiu do controle do Denver. Então o Denver deixou claro duas coisas aqui. A primeira, que se o Lakers deixar o Denver de tal ritmo, o Denver pode atropelar. Mas ele também deixou claro que essas falhas defensivas, se forem recorrentes, podem custar caro. Em contrapartida, o Lakers mostrou nesse jogo que pode sim ter resposta para esse ataque do Nuggets. Você pode olhar para esse jogo e pensar, putz, o Lakers perdeu, deve ter jogado mal. Muito pelo contrário. Tirando o primeiro tempo, que realmente o Lakers foi bem dominado, o Lakers teve um puta segundo tempo. O Lakers jogou muita bola no segundo tempo.
principalmente na defesa e principalmente por conta do LeBron e do AD, que foram fantásticos. O LeBron, inclusive, tirando ali as últimas posses que ele deu uma vacilada, o LeBron ele foi quase que impecável no jogo. Então o Lakers mostrou que, mesmo tendo dificuldades, mesmo, né, suando para acompanhar o ritmo do Denver, o Lakers mostrou que pode sim vencer, que pode sim encontrar respostas para esse ritmo absurdo do Denver. Foi um grande jogo, cara, na boa. Foi um grande jogo e, assim, essa série tem tudo para ser a melhor série desses playoffs. A verdade é essa. A verdade é essa. Bom, pegando aqui os destaques individuais da partida, pelo lado do Nuggets, Nikola Jokic, né, gente? Que performance simplesmente monstruosa do Nikola Jokic. Foram 34 pontos, 21 rebotes, 14 assistências e 2 bloqueios. O que esse cara jogou hoje? Não, o aproveitamento do Jokic nos arremessos foi fantástico. 12 de 17 no field goal e 3 de 3 na linha de 3 pontos. Cara, o que o Jokic joga de bola é brincadeira. Esse cara não é desse mundo. Não tem jeito, velho. Além do Jokic, Jamal Murray teve um grande jogo 1. 31 pontos para ele. Matando várias bolas espíritas, né? Hoje o playoff de Jamal entrou em ação. Verdade é essa. E eu quero destacar também o Bruce Brown. Veio muito bem do banco. 16 pontos para ele. Impactou na defesa. Gostei muito do Bruce Brown. Pelo lado do Lakers, temos muitos destaques. Como eu disse, o Lakers não jogou mal. Anthony Davis, 40 pontos, 10 rebotes e 2 bloqueios para o Anthony Davis. Hoje o AD mostrou que pode ter um ótimo volume jogando na média distância. Hoje eu vi o Anthony Davis muito confortável com o seu arremesso. Isso pode acabar fazendo muita diferença, principalmente num jogo em que o Lakers tiver um perímetro um pouquinho, sabe, mais ativo. Hoje, quem carregou o perímetro do Lakers foi o Austin Reeves. Mas em um jogo em que o perímetro do Lakers estiver mais afiado, num jogo onde Lonnie Walker, DeAndre Russell aparecerem bem no perímetro, ter o Anthony Davis se sentindo tão confortável assim com seu arremesso, pode ser, sabe, pode ser letal pro Denver. Anthony Davis hoje jogou muita bola. Tá? E teve ótimas posses defensivas no final do jogo. Jogou muito demais. Jogou muita bola. Jogou muito mesmo. LeBron James, grande performance. Tá? Apesar do seu aproveitamento, né, ruim no perímetro, 0 de 4 na bola de 3, o LeBron ele foi muito importante nesse jogo, cara. Se o Lakers sonhou com a vitória, foi muito por conta do LeBron. 26 pontos, 12 rebotes e 9 assistências pro velho. O velho hoje mostrou que o seu QI de basquete é realmente algo impressionante. O seu trabalho no post hoje, a forma com que ele gerou jogo, sabe? A forma com que ele abriu espaço pro Austin Reeves chutar. Nossa, cara, que jogo do LeBron. Austin Reeves, belo jogo do Austin Reeves, 23 pontos, 5 de 9 na bola de 3. Eu senti falta da defesa do Austin Reeves hoje, tá? Hoje ele foi muito bem no ataque, mas eu não gostei muito dele na defesa. Eu senti que faltou um pouquinho de defesa pro Austin Reeves, mas ofensivamente ele foi muito bem. E eu quero destacar o Rui Hachimura. Se pelo lado do Denver o Bruce Brown veio muito bem do banco, pelo lado do Lakers o Hachimura veio muito bem. Foram 17 pontos para ele. E sabe uma coisa que eu gostei muito do Rui Hachimura? Foi a forma com que ele conseguiu ajudar o AD na marcação do Jokic. No quarto período, o Jokic ele só foi aparecer nos 2 minutos finais. Porque durante quase que todo o quarto período, o Hachimura e o Anthony Davis foram muito bem contendo o Nikola Jokic, sabe? O Hachimura foi muito bem fazendo essa cobertura. Eu gostei muito disso. Isso é algo que o Darvin Ham deve utilizar nos próximos jogos. Bom, galera, foi um puta de um jogo. Foi um jogo bom pra caramba. Um dos melhores jogos que tivemos nessa pós-temporada até aqui. E eu quero saber de você o seguinte. Qual que foi a sua impressão sobre esse jogo 1? O que você gostou? O que você não gostou das duas equipes? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo,
Peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a você por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.